Nós louvamos ao Senhor pela presença dos irmãos aqui, um grupo pequeno, a gente entende, e agradecemos a presença de você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, e sabendo que estamos todos reunidos em espírito para ouvir a palavra do Senhor, meditar e aprender cada vez mais o que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Eu quero convidar você e vocês que estão aqui presentes para abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, do versículo 1, 2, 3 e 4. Domingo passado, tive a oportunidade de estar pregando aqui na igreja, falei também de Tiago, e agora eu gostaria de estar abordando dentro desse texto, que primeiramente Deus falou ao meu coração. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Uma das questões mais importantes dentro do cristianismo, dentro da abordagem cristã, está muitas vezes em alguns questionamentos que levamos em nosso coração. Uma das discussões que se levam muito a respeito da divindade, do quem é Deus, como é que ele funciona, e questionamentos muitas vezes vindos de ateus, agnósticos, sobre a questão da bondade e da soberania de Deus. Se Deus é bom, se Deus é soberano, por que determinadas coisas acontecem em nossas vidas, no mundo, pandemias, misérias, fome, guerras e tantas outras coisas. E uma das coisas que se questiona muito em momentos de dificuldades como esse, em momentos de pandemia como a Covid, de momentos com estabilidade econômica, momentos de dificuldades familiares, com a perca de entes queridos, a pergunta sempre que vem ao nosso coração é: onde está Deus? O que Deus está fazendo no meio de tudo isso? E Tiago, ele era alguém que realmente sabia bem, dentro desse contexto que eles estavam vivendo, como responder diante desses questionamentos. Bom, o contexto de Tiago, bom, primeiro lembrar quem é Tiago. Tiago é descrito pela tradição cristã como um dos irmãos de Jesus. Assim como Judas, do escritor da Bíblia, da carta de Judas, Tiago e Judas eram um dos dois irmãos de Jesus, descrito através de vários textos, e a tradição comprova que eles eram irmãos de Jesus, e assim, apóstolos posteriores, vamos dizer assim. No começo eles não seguiram a Jesus, como descreve os textos da Bíblia, assim nem sua família seguia Jesus, mas depois, vendo a ressurreição, eles se convertem ao cristianismo e seguem. E Tiago está dentro de um contexto de uma igreja perseguida. O próprio Tiago, quando escreve esse texto, ele escreve esse livro, ele escreve essa carta para as igrejas perseguidas e igrejas de judeus que estavam dispersos. E tanto ele escreve com a seguinte frase: as 12 tribos dispersas em todo o Império Romano. Descrevendo assim judeus convertidos que viviam naquela situação. E qual era a situação que toda a igreja vivia naquele momento? Era uma situação de constante perseguição. Havia muitos mártires, havia muita perseguição, haviam prisões, haviam execuções. Um pouquinho mais para frente, dentro desse contexto, começa a haver uma perseguição mais ferrenha em cima do Império Romano sobre os cristãos, e eles eram levados então para os circos romanos, para as arenas, e ali eles eram crucificados, eles eram apedrejados, eles eram esquartejados, eles eram levados para ser comida de leões, de feras, e assim todo era esse contexto que havia a carta de Tiago. Porém, ao contrário de tudo que a gente pode imaginar, Tiago começa a sua carta fazendo uma coisa que humanamente poderia ser considerada impossível. E ele diz que nós devemos encontrar razão para ficarmos felizes,
para ficarmos alegres no meio de provações. Claro que Tiago não estava tirando dali o sentimento de dor ou o sentimento de aflição que aquelas pessoas estavam vivendo. Eram pessoas que estavam recebendo aquela carta e elas estavam recebendo a carta de Tiago e estavam lembrando dos seus entes que morreram, estavam lembrando dos seus líderes que foram executados, estavam lembrando de situações, muitas vezes recebendo aquela notícia, aprisionados, com as suas mãos presas, encarcerados, sofrendo muitas vezes com dores nas costas, de chibatadas. Claro que Tiago não estava esperando que aquelas pessoas abrissem um sorriso e dissessem assim: nossa, como é bom estar passando por tudo isso. O que Tiago diz, e no original, no grego, a palavra usada aqui para alegria é a mesma coisa de júbilo, é que haveria um sentimento mais forte do que essa felicidade que nós temos às vezes em momentos oportunos, em momentos em que vivemos. Nenhuma pessoa, seja ela mais abastada, seja ela que passe por situações realmente melhores possíveis, vive em constante alegria. Porque muitas vezes há uma confusão entre alegria e felicidade. A felicidade como algo mais profundo, mais intrínseco, com a alegria como algo mais momentâneo naquele momento que nós estamos vivendo. Nenhuma pessoa consegue ficar o tempo todo alegre, mas a felicidade, com um termo mais profundo, é um estado de espírito. E Tiago estava falando que era necessário, que era possível, que era viável, que mesmo no momento de fragilidade, mesmo naquele momento de tristeza, eles poderiam encontrar razões para conseguir realmente encontrar a alegria que só Deus pode dar. E aqui nós encontramos então 3 pontos que levam a Tiago a convidar nós, a convidar, no contexto da sua época, aqueles que escreveram para que ele escreveu a carta, mas para nós, porque a Bíblia ela é viva, ela é atual, nos convida porque nós devemos nos alegrar mesmo no meio das provações. A primeira coisa que Tiago leva aqui, no versículo 2, é que a razão pelo qual nós devemos ter alegria em passar por provações é porque essa provação, ela produz em nós perseverança. Veja só no texto o que descreve aqui. Ele diz assim, então, no verso 2: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Em nenhuma das condições, em nenhuma das meios que nós vivemos, seja no meio acadêmico, seja no meio profissional, seja no meio de exercícios físicos, seja no meio espiritual, nada consegue produzir em nós perseverança se não vier acompanhado também de dificuldades. Nós somos melhores profissionais quando passamos por desafios em que temos que superar. Nós somos melhores atletas quando nós aumentamos cada vez mais a carga do peso, das quilometragens, das caminhadas, dos desafios. Aumenta em nós a persistência e a perseverança quando nós encontramos também dificuldades na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, no nosso casamento, na nossa relação entre pais e filhos. E na vida espiritual isso não pode ser diferente. Pelo contrário, a Bíblia fala muito bem de que o mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não podemos encarar isso como algo que estamos isentos, ou que estamos imunes a sofrimento, porque nós seguimos a Deus. Mas nós precisamos entender uma diferença entre tentação e provação. Nunca devemos confundir a tentação com provação, pois a tentação visa somente a nossa queda e a provação o nosso crescimento. Não é à toa que em Tiago, lá nos versos 13, diz que Deus ele não tenta ninguém, né? Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado e muito menos ele pode tentar alguma pessoa. O desafio de Deus ou os desafios que Deus traz para nós sempre são voltados para a aprovação, nunca para a tentação, nunca para fazer a gente cair, mas sempre para fazer a gente crescer. E esse é o objetivo da vida cristã, esse é o nosso objetivo
que a palavra de Deus nos traz, por que as provações são tão necessárias. Certo escritor uma vez citou, dizendo assim: o ouro se prova no fogo, e os homens aceitáveis a Deus na fornalha da aflição. Não é à toa que a palavra de Deus está cheio de textos, cheios de versículos, cheios de palavras que apontam, que mostram que a provação sempre é considerada como um objeto de purificação, de crescimento, de perseverança, de transformações nas nossas vidas. E nós, como os cristãos, temos que encarar que isso é necessário para o nosso crescimento. As provações na vida servem para arrancar o nosso orgulho, forjar o nosso caráter e para nos ensinar a amar o nosso próximo como Deus nos ama. É a escola da vida, né? Muitas vezes nós, ouvindo pessoas mais jovens, os adolescentes, jovens, às vezes no começo de uma carreira profissional ou em relacionamentos sentimentais que estão fazendo ele sofrer, e às vezes a gente ouve aquela situação e fala assim: não vai morrer, né? Já ouviu isso, né? Não vai morrer. Você não vai morrer desse amor, de amor. Você não vai morrer com isso. Não, vai dar certo. E a pessoa sofrendo academicamente, não consegue terminar o TCC, e você diz assim: calma, vai dar tudo certo. Por que a gente tem capacidade de falar isso para eles hoje? Porque nós passamos por isso. Porque nós superamos isso. O que nos faz amadurecer em nossa vida como ser humano são as superações que a gente tem do dia a dia. E na vida espiritual não pode e não deve ser diferente. A palavra de Deus nos dá clareza quando descreve lá: e por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. 2 Pedro 1, versículos 5 ao 7. Cada passo que traz sobre as nossas vidas, elas se implementam. A virtude, né? A diligência vai trazer a fé a virtude a ciência o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade. Cada vez mais que nós crescemos e nos desenvolvemos, Deus faz de nós pessoas mais maduras e mais perfeitas. Por isso, Tiago aponta o segundo ponto, por que a aprovação, o que a aprovação traz de benefício para a nossa vida. E uma segunda coisa que Tiago traz é que diz que essa provação, ela traz resistência. Resistência. No versículo 4 ele diz: e a perseverança, tendo a sua obra perfeita. Assim é a resistência. A Bíblia nos fala que nós alcançamos a perseverança, e essa perseverança traz em nós uma resistência. No termo psicológico, muito utilizado ultimamente, usado para resiliência, né? Que na verdade foi uma palavra que foi emprestada da física, que um objeto, que um material da química, melhor dizendo, que um objeto que é resiliente é um objeto, ou um metal, ou um determinado objeto mesmo, que consegue, mesmo passando por fogo, passando por várias mudanças climáticas, ele volta ao seu estado original. Mesmo ele passando por várias provações, ele não derrete, ele não dissolve, e ele volta para aquilo que ele realmente era na sua essência. A resiliência é algo hoje muito buscado pelas pessoas, né? Na psicologia moderna se fala muito de resiliência, a capacidade de se reinventar, a capacidade de enfrentar dificuldades, enfrentar provações. E na vida espiritual, que é muitas vezes a base para todas as outras áreas, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais, também é necessário que possamos alcançar a resiliência. Não é à toa que um certo escritor disse assim: a água que jorra contra a roda mantém o moinho girando. Assim as provações
conservam a graça em uso e em movimento. Quanto mais provações nós passamos, mais nós vamos exercitando em nós a resiliência. Porém, ao contrário de alguns conceitos modernos em que vivemos, isso não se alcança através de autoajuda. Não se alcança através de autoconhecimento. Claro que o autoconhecimento é muito importante, mas o autoconhecimento, ele só pode nos levar a um diagnóstico final. É que nós não somos capazes de suportar as aflições. Nós sozinhos não somos capazes de nos superarmos. Não somos capazes de alcançar dentro de nós mesmo essa tal resiliência. Isso só deve vir de Deus, do poder do Espírito de Deus. A autoajuda, em pouco vai nos ajudar, mas a ajuda do alto vai resolver todos os nossos problemas. Em Tiago, no próprio capítulo 5, versículo 11, ele diz: eis que chamados bem-aventurados os que suportam as aflições. Ouviste da paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Se alguém que mais se encaixam dentro desse perfil de resiliência é Jó. Perdeu suas rendas, seus gados, suas ovelhas, sua casa, sua família, né? Só ficou a esposa ali, né, questionando ele o tempo todo, amigos fazendo ele pensar que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer, mas ele permaneceu firme e trouxe sobre a vida dele um crescimento não só espiritual, mas um crescimento emocional, um crescimento psíquico, e mais tarde ele retornou todas as coisas em dobro, porque Deus o abençoou. O Senhor não nos leva a águas profundas para nos afogar, mas para fazer a gente aprender a nadar. Eu gosto muito dessa frase, né? Deus não leva a gente. Foi o que o pouco que a Nayara acabou de cantar, né? Deus nos leva não para a água, para fazer assim, ó, vai lá e você vai morrer afogado. Mas não tem outro jeito de a gente aprender a nadar se chegar um momento que a gente largar a boinha, sair de perto da margem e começar a nadar. Eu nunca vou esquecer do dia que meu pai realmente me fez nadar. Ele já tinha me ensinado, ele já tinha visto que eu sabia nadar, mas eu tinha muito medo, eu não conseguia. Então, toda vez que ele saía de perto de mim, eu ficava com muito medo. E aí, então, um dia, o que ele fez? Ele me jogou na piscina. E eu comecei a gritar e comecei a pedir: pai, por favor, eu vou me afogar. E meu pai disse: você sabe nadar. Você sabe nadar. Nade. E o que aconteceu? Eu nadei. Talvez, se meu pai nunca tivesse feito isso, hoje em dia, eu como pedagogo não recomendo fazer isso mais, né? Mas talvez se eu nunca tivesse passado por essa situação, até hoje eu não saberia nadar. Eu precisava ser provado. E assim eu descobri que eu tinha capacidade de nadar. O terceiro e último aspecto que nós encontramos dentro desse texto é que a aprovação nos torna maduros. A maturidade cristã é algo essencial na nossa jornada. E nós devemos encontrar isso. E isso só pode ser possível se Deus trouxer sobre as nossas vidas também as provações. No verso 4 ele diz: para que estejais perfeitos e completos, não faltando em nada, não faltando em coisa alguma. O objetivo da jornada cristã é sempre alcançar sobre nós a perfeita varonilidade que vem em Cristo Jesus. Porque Deus é perfeito e quer que nós sejamos perfeitos também. Mas como é que podemos ser perfeitos se a nossa própria natureza pecaminosa nos leva a constantes erros? Só há um caminho: é Deus nos provando, nos moldando e nos preparando para essa maturidade. Douglas Meador escreveu certa frase: as tribulações são a estrutura de aço utilizada na edificação do caráter. Então a gente pensa numa construção. Como é que nós podemos ter certeza que aquela construção vai continuar de pé? Através do firmamento, através das estruturas, através das colunas. Assim também é na vida cristã. Essas colunas são
as provações, as tribulações, os momentos em que passamos, eles vão nos moldurando e vão nos preparando para sermos mais aprovados, para sermos mais capacitados, para sermos mais maduros. Eu acho que uma vez eu já deve ter falado aqui, mas eu vou repetir. Durante muitos anos, eu olhava para escritores e personagens da história da igreja, olhava para irmãos mais maduros na fé na igreja e ficava imaginando por que eu não tinha fé igual a deles. E ficava, às vezes, até invejando aquela determinada fé, e dizendo assim, eu queria ser como fulano, eu queria ser como os missionários David Livingstone, queria ser como os missionários Hudson Taylor, M. Carmichael, queria ser como um fulano, como o Jimmy Swaggart, queria ser como algumas pessoas, Billy Graham, melhor dizendo, queria ser como alguns pregadores, algumas pessoas de grande fé, que a gente imagina que tem grande fé. Mas quando a gente vai observar a maioria desses personagens históricos e de pessoas mais próximas de nós, que nos temos como referência de fé, a gente pensa e a gente começa a analisar que talvez não fosse uma boa ideia ser como aquela pessoa. Porque a maioria dessas pessoas muito maduras e muito tementes e muito piedosas a Deus passaram por momentos muito difíceis que levaram elas a essa maturidade espiritual. Hoje eu não peço mais assim. Hoje eu peço, Deus, eu quero ser maduro, né? E o Senhor prepare o que tiver que preparar para mim, mas eu não preciso passar pelo aquilo que as pessoas passaram. Cada experiência é de um jeito, mas estou aqui pronto para aprender com as coisas que o Senhor tem para comigo. A palavra de Deus nos escreve isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Por isso, nós podemos entender, dentro desse contexto, que Deus quer que nós nos alegremos com as provações. Como isso é possível? É possível a gente fazendo uma releitura das situações. Cada momento, cada problema que nós passamos, nós temos que pensar que sempre tem um bem melhor. Isso vai fazer nós amadurecermos. Isso vai fazer nós termos a resistência, a resiliência necessária para enfrentarmos. Mais tarde, muitas das dificuldades que passamos, das tribulações que passamos, servirá como instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas que estão passando pela mesma circunstância. Quando eu hoje trabalho como capelão escolar, quando eu trabalho como professor mesmo, e eu vejo alguns alunos passando por bullying, e eu tenho palavras para falar, eu entendo hoje por que eu passei quando eu era criança. Quando você que perdeu um ente querido, quando você que está passando por uma doença incurável, quando você está passando por um momento financeiro, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento. E tudo faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Quem sabe, para ajudar outras pessoas no futuro, para que você possa cada vez mais crescer na honra e na graça do Senhor Jesus. Certo escritor descreve assim, algumas vezes Deus precisa derrubarmos de costa, para que nós possamos unicamente olharmos para cima. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são as pelejas, quais são as tribulações que vocês têm vivido, mas eu quero te dizer que Deus tem dado a nós uma oportunidade de olharmos para essas dificuldades, para olharmos para esses problemas com um olhar como Tiago olhou, um olhar que vai nos levar a pensar que tudo isso é para o nosso bem. Não é à toa que a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele descreve assim, amados, não vos assustei com as provações que surgem entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos tivesse acontecido. Lá o próprio Jó, que é uma referência de resiliência, diz assim, todavia ele conhece bem o caminho por onde passar os meus pés. Se me colocou à prova, construirá uma saída e serei provado como um ouro refinado.
O salmista, no capítulo 66, versículo 10 e 12, diz: Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificarmos como se pudesse purificar a prata. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. E assim em diante, a palavra de Deus está cheia de versículos. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas não somente isso, como também nos glorificamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação provoca em nós perseverança. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10, termina dizendo: Não temas nada que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está lançando alguns de vós na prisão, a fim que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 12 de Tiago, capítulo 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos continuar firmes. Vamos passar, qual seja, às vezes no seu coração, ouvir essa palavra, esteja assim, mas isso é muito mais do que eu posso suportar. Não é verdade. A palavra de Deus diz que não há nenhuma provação, que não há nenhuma tentação que seja maior do que nós possamos suportar. E Ele conhece, porque Ele passou por todas elas e sabe cada uma delas, que por isso Ele está conosco. Nós humanamente não somos capazes, humanamente não temos condição de encontrarmos felicidade nesses momentos, mas Deus nos ensina a encontrar alegria através da provação, porque ela traz perseverança, ela traz amadurecimento e ela traz sobre todos nós um caminho realmente de crescimento na vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse momento.